Bom, gente, a gente muda de assunto agora. A gente vai falar, falando ainda de Brasil, de economia brasileira e de política, mas especificamente sobre esse anúncio da Petrobras, né? Um aumento de 22 centavos no litro do diesel nas refinarias, né? O reajuste passa a valer amanhã, que é o mesmo dia em que os estados também vão cobrar mais impostos sobre os combustíveis. A reportagem é de Saulo Tiossi. A petroleira justificou o aumento, alegando que o preço era o mesmo desde outubro de 2023. O diesel vendido para as distribuidoras vai subir 6%, 22 centavos por litro. Estimativas do setor de importação apontavam uma defasagem de mais de 15% nos preços praticados pela Petrobras em relação ao mercado internacional. Embora a estatal tenha abandonado a política de paridade de preços, a defasagem, segundo economistas, diminui a competitividade dos importadores e é vista como um risco ao abastecimento, já que o Brasil não consegue atender sozinho à demanda interna. Do lado político, o reajuste vem num momento difícil para o governo. A aprovação do presidente Lula caiu nas últimas pesquisas, influenciada em boa parte pela escalada dos preços dos alimentos, que vão sofrer uma pressão ainda maior com o combustível mais caro. Também neste sábado, os estados vão aumentar o valor que cobram do ICMS sobre os combustíveis, implicando em mais um repasse nas bombas. Para o diesel, o imposto estadual sobe 6 centavos, indo a R$ 1,12 por litro. Gasolina e etanol terão reajuste de 10 centavos, coincidência de R$ 1,47 de ICMS. A alta foi definida no fim do ano passado entre o Ministério da Fazenda e os governadores como resposta à redução das alíquotas do ICMS sobre os combustíveis no governo Bolsonaro em 2022. Na época, uma forma de baixar os preços pressionados pela disparada do barril do petróleo com o início da guerra na Ucrânia e no meio da corrida eleitoral. A medida foi criticada por governadores que buscam agora recompor sua base fiscal. As mudanças, no entanto, provocaram reação dos caminhoneiros. Representantes dos trabalhadores autônomos marcaram uma reunião na próxima semana para discutir os impactos dos aumentos no diesel. Thaís Herédia, demorou esse reajuste? Demorou muito, né? Eu acho que o Adriano Pires, que, né, a gente recebe sempre aqui no WW, reconhecido aí como especialista do setor, acho que ele fez uma declaração hoje aqui para a CNN que eu achei muito boa. Ele disse, olha, uma empresa no mercado de petróleo, de óleo e gás, uma empresa que passa 14 meses sem promover um reajuste de preços, ela está controlando preços, porque a volatilidade é alta, sim. O Brasil quis evitar o que muitos países fazem, que é acompanhar, fazer o preço ao consumidor acompanhar a volatilidade do mercado internacional, mas desde que a Petrobras adotou uma política de preços que ninguém entende como funciona, que tem uma discricionariedade absurda e que coloca uma pressão enorme aos pequenos que fazem parte desse mercado no Brasil, passar 14 meses sem fazer uma alteração de preços, quer dizer, não tem modelo que justifique isso, para uma volatilidade que foi de 5% a 30%. Então, por mais que a Petrobras esteja bem de caixa, pagando muito dividendo e tudo mais, a mensagem, no final das contas, e nada na Petrobras acontece de um dia para o outro, porque ela é um transatlântico, não tem como fazer cavalo de pau, a mensagem que fica é muito clara, né? Não há mais dúvida de que há um pensamento ali de algum controle de preços na Petrobras. Ô, Júnior, agora, de certa maneira, teve uma discussão no governo, porque a grande preocupação hoje no Palácio do Planalto é com a inflação de alimentos especificamente. A gente está falando de combustíveis, claro, mas o governo segurou justamente para evitar esse impacto na popularidade? Caio, essa política de preços que a Thaís mencionou, que não é nada transparente, ninguém sabe exatamente como funciona, foi instituída pelo ex-presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, né, que era um ex-senador do PT. Ela foi trazida para trazer conforto ao governo, porque ela simplesmente não repassava volatilidade. Então, isso permitia que a Petrobras segurasse ali por um período bastante prolongado os preços sem fazer repasses, né? Agora, chegou num momento em que, se não houvesse nenhum repasse, o sinal externo seria tão negativo que poderia gerar uma crise de credibilidade.
e essa crise de credibilidade nesse momento de governo já fragilizado poderia se reverter ainda mais fortemente contra o governo. Então, houve sim conversa, o presidente foi avisado de que haveria e houve esse reajuste no diesel que não foi um repasse total da defasagem que estava estimado, principalmente pelas associações, e não houve da gasolina, né? Havia também defasagem a respeito da gasolina. A gasolina é um tema mais delicado porque ela afeta mais diretamente o IPCA. O diesel, ele não afeta diretamente. Pode até ser que mais adiante, por encarecer um pouco o frete, o governo obviamente fica preocupado porque tem esse incômodo junto aos caminhoneiros, mas ela tem um efeito menos direto, menos intenso sobre IPCA. Então, foi feito porque não fazer seria pior, poderia se reverter de forma mais negativa contra o governo. Ô Cristiano, de certa maneira, impacta ou não impacta na popularidade do governo? Pô, Caio, é mais um ingrediente que não ajuda ao governo, né? Porque, de uma certa forma, as pessoas veem aí o governo dizendo que, olha, vai melhorar, aí vamos subir aqui um pouquinho o diesel, né? Então, obviamente que não ajuda, é um fator que gera mais uma percepção ruim das pessoas em relação a novas altas até. Saiu na pesquisa Quaest que 83% das pessoas acreditam que os preços vão subir, né? E esse percentual era 78%. Então, quer dizer, aumenta mais, consolida esse sentimento das pessoas de que os preços vão continuar subindo. E, como foi falado, que a questão do frete, o nosso transporte todo de alimento, uma boa parte dele é feito por caminhões. Obviamente que os caminhoneiros não vão entrar em greve, né? Vai ter uma reunião que eles vão discutir, tem outras pautas que eles querem analisar, a lei do descanso, descumprimento de tabela de frete e tudo mais, tem outras outras questões na agenda deles, mas isso vai acabar impactando aí nessa questão também dos alimentos. Então, é ruim, é mais um ingrediente aí que desafia o governo e talvez a gente veja por isso que esse reajuste não foi o suficiente para repor a defasagem, né? E ficou também restrita ao diesel. Então, o governo vai dourando alguns movimentos, dizendo, olha, tá vendo como eu não controlo, mas também não foi suficiente, né? Eu quero só acrescentar um ponto aqui, Caio, porque assim, como é que funciona? A gasolina tem um peso maior no IPCA. Esse aumento do diesel é praticamente marginal, quase que não vai acontecer no IPCA. Mas o problema do diesel é a diluição desse impacto ao longo das semanas, né, das próximas semanas e meses. Então, é um aumento que na hora que ele chegar, as pessoas não vão fazer uma correlação direta com o diesel. Acaba virando uma coisa toda, assim, de um movimento de processo inflacionário. Do ponto de vista da popularidade, mexer na gasolina pesa muito mais. Bom, de certa maneira, só para arrematar, vou pedir muita brevidade, começando pela Júnia. Tem um debate muito grande, acho que hoje talvez seja o principal debate dentro do Palácio do Planalto sobre como segurar a inflação de alimentos. O que a gente pode prever ali? O que está sendo debatido de medidas concretas, Júnia, para tentar conter a inflação? Caio, esse debate aconteceu muito na semana passada e a conclusão a que se chegou é que não há o que se fazer de forma concreta, não há bala de prata para reverter esse quadro. Como eu falei, é jogar parado, é deixar a política monetária fazer seu efeito, contar também com uma safra que vem melhor, com condições climáticas mais favoráveis esse ano, evitar ruído, porque o fato é que não existe nada eficaz para se fazer nesse momento. O que poderia ser feito, que seria uma ancoragem maior de expectativas, um novo pacote fiscal, o governo não vai fazer. Então, tem que esperar para ver as coisas assentarem. Semana passada saíram com aquele anúncio de que estudavam reduzir alíquotas de importação de alguns alimentos, mas aquilo ali, no final das contas, é uma medida que não vai gerar qualquer efeito, né? Primeiro porque o que mais pesa na inflação dos alimentos é a carne. A gente não importa carne, né? A gente tem também grãos que vêm principalmente do Mercosul, que já tem alíquota zerada. Então, foi muito mais um anúncio retórico para dizer que o governo está se mobilizando, está preocupado com a questão, está fazendo alguma coisa, do que um anúncio que vai ter algum efeito de ordem prática.